Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai de seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são pratas e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum em suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão, e fez separação
entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia toda a sua obra, descansou. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou-lhe, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: Não comereis de toda a árvore do jardim. Por quê? Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Não, certamente não morrereis. Como podes falar assim? O que estás querendo com isso? Desmentir as palavras do Senhor nosso Deus? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Anda, não tenhas medo. Toma do seu fruto e come-o. E não resistindo à tentação, desprezando a advertência divina, a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu-o, e o deu também a seu marido. Que fizeste, Eva? Apanhei o fruto da árvore que está no meio do jardim. Já o comi e o trouxe para que o comas também. Mas o Senhor Deus proibiu-nos de comermos o seu fruto. Prometeu-nos a morte como castigo se o desobedecêssemos. Oh, não. A serpente me disse que certamente não morreremos. Que Deus proibiu-nos de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, para que os nossos olhos não se abrissem, sabendo o bem e o mal. Anda, não tenhas medo. A serpente? Sim, ela falou comigo. Me disse essas coisas. Vamos. Come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Comamos juntos. É delicioso, não tenhas medo, Adão. Excedendo a tentação, nossos primeiros pais comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então foram abertos seus olhos e viram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão! Adão, onde estás? Adão! Aqui, Senhor. Estamos aqui, eu e a mulher que me destes por companheira. Ouvimos a tua voz e corremos a esconder-nos entre as árvores do jardim. Por que te escondes de mim, Adão? Temi porque estava nu. Por isso escondi-me, Senhor. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? A mulher que me deste por companheira. Ela me deu fruto da árvore e comi. Por que fizeste isso, mulher? A serpente me enganou e eu comi. A serpente? Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quanto a ti, mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quanto a ti, Adão, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás.
E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Este o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome da árvore da vida e viva eternamente, o lançarei fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que foi tomado. E havendo lançado fora do jardim do Éden o homem, pôs Deus querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E desde que os nossos primeiros pais pecaram, o mal começou a triunfar sobre o bem e toda a humanidade ficou desamparada, entregue às suas próprias fraquezas e pecados, crescendo a maldade no coração do homem. Todos se tornaram perversos e desgovernados. Contudo, na sua infinita misericórdia, Deus, olhando para a humanidade, compadeceu-se dela. Compadeceu-se dos que, mesmo em meio àquele lamaçal de pecados, bradavam aos céus por perdão e salvação. E Deus começou a falar pelas bocas de seus profetas, anunciando a vinda de um Messias, de um Salvador. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe mandaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem despojos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Dessa forma, Deus começava a revelar à humanidade sofredora e desorientada o seu maravilhoso plano de salvação, falando-lhes do advento do Messias
pelas bocas de seus profetas. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. E naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Eis, aí está que reinará um rei com justiça, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Deus continua falando pela boca do profeta. Sim, Deus está nos anunciando agora a vinda de um Messias, a vinda de um Salvador. Será um rei que reinará com justiça. O menino vai nascer e virá da Galiléia o Salvador. Basta! Basta! Vamos continuar ouvindo o que diz o profeta. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ele permanecerá, e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Quão suaves são sob os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. E então, quando o mundo parecia completamente perdido, desamparado, entregue de uma vez aos seus próprios pecados, o grande, o maravilhoso plano de salvação do Senhor Deus cumpriu-se. Cumpriram-se as profecias. Raiou luz nas trevas para toda a humanidade naquela noite silenciosa, noite azul, noite de paz. Vejam, um anjo. O céu todo se iluminou. Vejam, e os anjos o percorrem cantando: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo,
o Senhor. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ouvistes que foi dito: amarás a teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim para cumprir. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus veio cumprir o maravilhoso plano de salvação do Senhor Deus para com a humanidade pecadora. Veio com o seu evangelho de paz, de amor, de perdão, ensinando, curando, convertendo. Um dos muitos que procuraram a Jesus foi Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele quis ouvir mais, saber mais dos próprios lábios do Senhor. E entre outras coisas, Jesus lhe disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o plano de salvação para a humanidade
teve de consumar-se no alto do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Sou eu. Mas a quem buscais? A Jesus Nazareno. Já vos disse que sou eu. Se, pois, buscais a mim, deixai ir a este. Isso aqui não! Ninguém te levará, mestre! Isso mesmo! Afasta-te, soldado! Pedro, mete a tua espada na bainha, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Jesus veio para que se cumprissem as profecias, a promessa de Deus de salvação para a humanidade. E o plano de salvação, que revelou o infinito amor de Deus para conosco, não pôde ser impedido. Por isso, ao ser interrogado por Pilatos, Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Logo tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? De onde és tu? Não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E quando a turba impiedosa e enfurecida gritava: Jesus, maltratado, coroado de espinhos, ferido, desprezado, foi entregue para ser crucificado, para que o seu sangue bendito, lavando-nos de nossos pecados, nos assegurasse a salvação eterna. Ah, de tal maneira Deus amou o mundo, que mesmo do alto da cruz Olha só! Se és mesmo o Cristo, o escolhido de Deus, por que não te salvas a ti mesmo agora? Pois é! Se és o rei dos judeus, por que não te livras agora dessa cruz? E o povo estava olhando, reunido ali no alto do Calvário. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E um dos malfeitores, que estava pendurado, também blasfemava, dizendo: se tu és Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Cala-te. Tu me ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam,
Mas este nenhum mal fez. Oh, Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ouviram? Essa é muito boa! Nem a ele mesmo pode se salvar e acaba de prometer o paraíso para o ladrão! Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Nas tuas mãos entrego meu espírito. E no alto do Calvário consumou-se o plano de salvação para a humanidade pecadora, revelando-se em Jesus o grande, o infinito amor de Deus para conosco. Por isso, é só aceitando e reconhecendo Jesus como Filho unigênito de Deus e Salvador nosso que seremos salvos. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos garante a reconciliação com Deus, a salvação, a vida eterna. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna.